Sabe uma coisa curiosa? A gente pensa em machine learning ou aprendizado de máquina e, sei lá, parece algo do futuro, né? Meio ficção científica. Totalmente. Uma coisa distante. Mas a verdade é que essa tecnologia já está, assim, completamente integrada no nosso dia a dia e quase sempre de um jeito invisível. Uhum. A música que o streaming escolhe, sabe? O filme que a Netflix recomenda, o filtro de spam que salva a nossa caixa de entrada do caos. Sim. O livro que a gente vai analisar hoje, O Algoritmo Mestre, do Pedro Domingos, ele argumenta que até os aplicativos de namoro usam essa lógica para tentar achar nosso par ideal. E é exatamente essa a nossa proposta aqui. Usar as ideias do livro para entender essa busca pelo que o autor chama de algoritmo mestre. Que é uma premissa bem audaciosa. Muito. É de que poderia existir um único algoritmo universal, sabe? Capaz de aprender qualquer coisa, a partir de qualquer tipo de dado. Uau! Então, mais do que só entender a tecnologia, a gente vai explorar a filosofia por trás disso. E como essa busca está bem silenciosamente redesenhando o nosso mundo. O ponto de partida do livro, que eu achei fascinante, é que não existe uma inteligência artificial. Existem várias. Exato. Ele divide tudo em 5 grandes escolas de pensamento, as tribos, como ele chama. As 5 tribos. E cada uma tem uma filosofia, uma arma secreta, e cada uma está convencida de que o caminho dela é o que vai levar a esse algoritmo final. E são abordagens muito diferentes, né? Fundamentalmente diferentes. Vamos começar com a primeira tribo, a dos simbolistas. Para eles, o conhecimento todo pode ser representado por símbolos e por regras. O aprendizado, nesse caso, é o inverso da dedução. Certo. Eles partem dos fatos para tentar descobrir as regras gerais. Ok. Então, se a gente sabe que Sócrates é humano e que Sócrates é mortal, o trabalho do algoritmo simbolista seria inferir a regra todo humano é mortal. Perfeito. É exatamente isso. O problema é que essa abordagem, a indução, ela tem uma armadilha filosófica clássica que o livro ilustra de um jeito brilhante. Ah, a história do Peru. Eu adorei essa parte. É ótima, não é? O autor cita a parábola do peru indutivista, do Bertrand Russell. Imagina um peru que é alimentado todo dia, pontualmente, às 9 da manhã. Certo, todo santo dia. Dia após dia, ele coleta mais dados e a confiança dele na regra serei alimentado às 9 horas só aumenta. A teoria dele funciona perfeitamente por meses. Até a véspera do dia de ação de graças, que é quando, em vez de comida, ele encontra um machado. Exato. É uma metáfora poderosa para o problema da indução. Não importa quantos dados você colete, o futuro não é obrigado a se parecer com o passado. E essa é a grande vulnerabilidade dos simbolistas. Ok, então. Se a lógica pura tem esses limites, para onde que a segunda tribo foi buscar inspiração? Para o lugar mais complexo que a gente conhece, o cérebro humano. Essa é a tribo dos conexionistas. Ah, claro. A ideia central deles é que o aprendizado não está em regras lógicas, mas na força das conexões entre os neurônios. A filosofia deles pode ser resumida numa frase: neurônios que disparam juntos permanecem conectados. E isso deu origem às famosas redes neurais, certo? Mas o livro menciona que, por muito tempo, elas tinham uma limitação bem séria. Algo sobre um problema chamado XOR. Sim, o problema do ou exclusivo. Parece algo super técnico, mas a ideia é simples. Pensa que um único neurônio artificial, o perceptron, ele só consegue traçar uma linha reta para separar 2 categorias. Tá. O problema XOR é como ter 4 pontos num papel 2 de uma cor, 2 de outra, que você simplesmente não consegue separar em 2 grupos com um único corte reto. Entendi. Você precisa de pelo menos 2 linhas, tipo uma fronteira mais complexa. Exatamente. E por décadas, ninguém sabia como treinar uma rede com múltiplas camadas para criar essa fronteira. A grande virada foi um algoritmo chamado backpropagation. Certo. Ele basicamente permite que a rede olhe para os próprios erros e ajuste as conexões em todas as camadas, de trás para frente, para chegar mais perto da resposta certa. Foi isso que destravou o poder das redes neurais profundas que a gente vê hoje. Ok. Então já temos a lógica pura dos simbolistas e a biologia simulada dos conexionistas. Abordagens bem opostas,
para onde a gente vai agora? A inspiração vem de outro campo. Vem sim, e de um dos maiores de todos, a teoria da evolução de Darwin. Essa é a terceira tribo, os evolucionários. Para eles, o aprendizado é um processo de seleção natural. Você não projeta a solução perfeita. Você a evolui. Como assim? Eles criam programas que competem entre si? Basicamente, sim. Eles usam o que a gente chama de algoritmos genéticos. Você começa com uma população de programas candidatos, todos muito ruins. Os que se saem um pouquinho melhor na tarefa são selecionados para se reproduzir, combinando partes do código deles, um processo chamado crossover, e introduzindo pequenas mutações aleatórias. E aí, geração após geração. Exato. Geração após geração, soluções que são surpreendentemente eficazes emergem, sem que ninguém as tenha programado diretamente. Isso é incrível. É como se a solução fosse descoberta e não inventada. E a quarta tribo, os bayesianos. Esse nome já entrega que tem a ver com probabilidade, né? Totalmente! Para um bayesiano, a incerteza não é um problema, é a matéria-prima. O aprendizado, para eles, é o ato de atualizar nossas crenças à luz de novas evidências. Ah, então é como a previsão do tempo. Eles não dizem vai chover, mas sim há 80% de chance de chuva, com base nos dados que temos agora. É essa a lógica? É precisamente essa a lógica. O motor por trás de tudo é o Teorema de Bayes, que o livro descreve de um jeito quase poético, como uma máquina que transforma dados em conhecimento. Gostei disso. Cada novo dado que chega não é uma verdade absoluta, mas uma peça de evidência que te faz recalcular as probabilidades. É por isso que eles são tão bons em tarefas como filtrar spam. Faz sentido. O algoritmo calcula a probabilidade de um e-mail ser spam com base nas palavras que ele contém e atualiza essa crença a cada novo e-mail que você marca como lixo. Certo. Já passamos pela lógica, pela neurociência, pela evolução e pela estatística. São abordagens super complexas. Tem alguma tribo que pensa de uma forma mais humana e direta? Sim, e talvez seja a mais intuitiva de todas. É a última tribo, a dos analogistas. A filosofia deles é muito simples. Para entender algo novo, encontre a coisa mais parecida que você já conhece. O aprendizado é o reconhecimento de similaridades. Então a recomendação da Netflix que diz por que você assistiu a tal filme é basicamente isso. Eles estão encontrando o meu vizinho de gostos no universo de usuários deles. Exatamente. É o algoritmo do vizinho mais próximo na sua forma mais pura. Em vez de tentar criar um modelo complexo do seu gosto, ele simplesmente assume que pessoas que gostaram das mesmas coisas que você no passado provavelmente vão gostar das mesmas coisas no futuro. Exato. A beleza está na simplicidade. A inteligência emerge da comparação. 5 tribos, 5 visões de mundo completamente diferentes. Mas o livro deixa claro que todas elas, sem exceção, compartilham o mesmo inimigo. Um obstáculo universal que pode arruinar qualquer algoritmo. Sim, e esse é o problema central de todo o campo do machine learning, o sobreajuste ou overfitting. O autor usa uma analogia perfeita para descrever isso. O aprendiz precisa caminhar numa linha muito tênue entre 2 abismos, a cegueira e o delírio. Cegueira seria um módulo simples demais que não consegue nem enxergar os padrões nos dados. Isso. E o delírio é o oposto, um modelo tão complexo que começa a ver padrões onde não existem, confundindo o ruído aleatório dos dados com um sinal verdadeiro do mundo real. E aqui é onde entra a referência ao Jorge Luis Borges, né? A história do Funes o Memorioso. Exatamente. Funes é um personagem que, depois de um acidente, adquire uma memória perfeita. Ele se lembra da forma exata de cada folha, de cada árvore que ele já viu, da aparência das nuvens num céu de abril. Ele lembra de tudo. Nossa. Mas essa memória infinita o torna incapaz de pensar. Ele não consegue generalizar. Para ele, um cachorro visto de perfil às 3h14 da tarde é uma criatura completamente diferente do mesmo cachorro visto de frente às 3h15. Porque ele não consegue esquecer os detalhes irrelevantes para focar na essência do que é um cachorro. E esse é o mal de um algoritmo que sofre de sobreajuste. Ele memoriza os dados de treinamento com perfeição, com todas as suas peculiaridades e ruídos, mas
falha miseravelmente ao se deparar com um dado novo. Um que ele nunca viu. Sim, ele não aprendeu o conceito, apenas decorou os exemplos. Como diz o livro, o segredo do aprendizado não é só saber o que lembrar, mas principalmente saber o que esquecer. Se esse é o grande vilão, como que o autor propõe derrotar ele? E mais importante, como ele sugere unir as 5 tribos em um único algoritmo mestre? A proposta dele não é escolher uma tribo vencedora, mas sim criar uma síntese. A ideia é construir um algoritmo que combine as melhores armas de cada uma. Uma fusão. Uma fusão. Imagina um sistema que usa a lógica estruturada dos simbolistas como esqueleto, mas preenche esse esqueleto com uma rede de neurônios conexionista para aprender os padrões. Certo. Que usa os métodos dos evolucionários para descobrir novas estruturas para essa rede, a inferência dos bayesianos para lidar com a incerteza em cada conexão e o raciocínio dos analogistas para fazer previsões rápidas. Parece uma fusão incrivelmente ambiciosa. Ok, vamos sair um pouco da teoria. Como é que essa busca, essa corrida pelo algoritmo perfeito, impacta a nossa vida e a sociedade? O livro argumenta que o impacto é profundo e já está acontecendo. O primeiro conceito-chave é o do nosso eu digital. Eu digital. Cada busca no Google, cada compra na Amazon, cada post em rede social, cada e-mail, tudo isso está sendo usado para construir um modelo preditivo de quem nós somos. Um modelo que sabe nossos gostos, nossos medos, nossas intenções. E esse modelo é... Hoje, um dos ativos mais valiosos do planeta. E isso nos leva ao que o autor chama de a nova batalha. Ele diz que os grandes conflitos do século XXI não vão ser por território ou petróleo, mas pelo controle dos dados e desses modelos. A frase "dados são o novo petróleo" captura perfeitamente essa ideia. E para reequilibrar essa disputa de poder, que hoje é super desigual entre as pessoas e as corporações, o livro lança uma ideia bem provocadora: a criação de sindicatos de dados. Sindicatos de dados, como assim? Como isso funcionaria? A lógica é a mesma de um sindicato de trabalhadores. Sozinhos, a gente tem pouco ou nenhum poder para negociar como nossas informações são usadas. Certo. Mas se milhões de nós nos unirmos, poderíamos negociar coletivamente com as grandes empresas, exigindo mais transparência, mais controle e até uma compensação justa pelo valor que nossos dados geram. É uma ideia que muda completamente a perspectiva. Mas eu preciso perguntar, a grande questão de Hollywood que o livro não ignora, se o Google um dia conseguir o algoritmo mestre, o resultado é a Skynet de O Exterminador do Futuro? A visão do autor é bem mais sutil e, na minha opinião, mais interessante. Ele não acredita numa singularidade, sabe? Naquele ponto em que uma superinteligência explode e se torna incontrolável. Certo, não é um apocalipse. Não. Em vez disso, ele fala em uma transição de fase. Transição de fase, como a água virando gelo? Exatamente. Pensa nisso. A vida na Terra passou por grandes transições. A evolução deu origem ao cérebro, o cérebro deu origem à cultura, à linguagem. Cada transição acelerou drasticamente o ritmo da mudança. O machine learning, na visão dele, é a próxima grande transição. Não é uma inteligência alienígena que vai nos dominar. Entendi. Mas sim uma ferramenta que vai acelerar nossa própria evolução cultural e tecnológica a uma velocidade nunca antes vista. Então, o verdadeiro desafio não é a máquina se tornar consciente, mas a nossa capacidade de lidar com a velocidade da mudança que ela provoca. Precisamente. Segundo o livro, o gargalo não é a tecnologia. O gargalo somos nós. Nossa capacidade como sociedade de absorver, de regular e direcionar essa aceleração de forma produtiva e segura. Uau! Então, para amarrar tudo, o machine learning não é uma coisa só, mas um campo de batalha entre 5 filosofias diferentes. Certo. Todas elas, na sua busca por um algoritmo universal, enfrentam o mesmo inimigo, o sobreajuste. E o resultado dessa busca não é só tecnológico, mas está redefinindo o poder, a economia e talvez até o próximo estágio da nossa evolução. E se a gente conectar tudo isso, o livro nos deixa com uma reflexão final que, para mim, é a mais poderosa de todas. Qual seria? Talvez o maior benefício do machine learning
Não seja o que as máquinas aprendem sobre o mundo, mas o que nós aprendemos sobre nós mesmos ao tentar ensiná-las. Nossa, isso é profundo. É, né? Ao sermos forçados a traduzir tarefas complexas, como reconhecer um rosto ou até tomar uma decisão ética, para uma linguagem que uma máquina possa entender, a gente é obrigado a confrontar nossas próprias ambiguidades, a destilar nossas ideias e, no fim das contas, a entender o nosso próprio pensamento de uma forma muito mais clara e fundamental.